Sabe aquele rastro de informações que a gente deixa por aí todo santo dia? Pois é. Hoje a gente vai desvendar a lei que foi criada para colocar ordem na casa e devolver o controle desses dados para a gente. A famosa LGPD. Vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas é bem complexa. Quem é que manda nos seus dados pessoais? Pensa bem. Seu nome, o que você gosta de comprar, os lugares que você frequenta. Quem está no comando de tudo isso, afinal? A gente nem percebe, né? Mas é impressionante. Da compra online que a gente faz, passando pelo like na rede social, até o app de delivery que a gente usa para pedir o jantar, a gente está o tempo todo alimentando um sistema gigante com as nossas informações. Muitas vezes sem nem pensar direito. E é exatamente aí, nesse cenário, que a LGPD entra em campo. Ela funciona como um árbitro nesse jogo. Foi criada justamente para responder aquela pergunta do começo: quem está no controle? E a resposta que ela traz, como a gente vai ver, é o cidadão. Bom, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o que é a LGPD. Depois, a gente mergulha na diferença entre dados pessoais e dados sensíveis. Aí vamos ver para quem essa lei realmente vale e, o mais importante, como ela coloca o poder de volta nas mãos de cada um. Vamos nessa? Ok, vamos direto ao ponto. Afinal, o que é essa sigla LGPD que tem mudado tanto a forma como as informações são tratadas aqui no Brasil? Olha, de um jeito bem simples, a LGPD é tipo o manual de regras para os dados pessoais. É a lei que diz para as empresas e também para o governo como eles podem e como não podem coletar, usar e compartilhar as informações das pessoas. Basicamente, são as novas regras do jogo, e elas vieram para proteger o dono dos dados. E essa ideia não surgiu do nada, viu? A nossa LGPD foi muito inspirada na GDPR, que é a lei europeia super famosa sobre o mesmo assunto. O objetivo final é o mesmo: proteger direitos que são fundamentais, como a nossa privacidade, a nossa liberdade, coisas essenciais na era digital. Agora a gente entra num ponto que é crucial para entender a lei. Presta atenção, nem todo dado é tratado da mesma forma. A LGPD faz uma separação muito, mas muito importante. Primeiro, o que é um dado pessoal? É bem fácil, na verdade. É qualquer informação que consegue identificar alguém. Pode pensar como se fosse uma etiqueta com o nome de uma pessoa no meio de uma multidão de informações. E não é só nome e CPF, não. A lista é grande. Número de telefone, endereço, a placa do carro, uma foto, a sua própria voz, a localização do seu celular. Se a informação leva até uma pessoa, pronto. A LGPD está de olho. Mas aí, existe uma categoria especial. Um tipo de dado que a LGPD trata com um cuidado redobrado, o chamado dado sensível. São informações tão íntimas que, se caírem nas mãos erradas, podem virar um prato cheio para preconceito e discriminação. Aqui, a gente está falando de coisas como sua origem racial, sua religião, sua opinião política, se você é afiliado a um sindicato, seus dados de saúde, informações genéticas, sua biometria. São informações que tocam no íntimo de quem a pessoa é. Por isso, a proteção tem que ser máxima. Uma boa analogia é pensar nos dados sensíveis como uma área de segurança máxima. A lei protege essas informações com muito mais força, porque o potencial de estrago de um vazamento desse tipo é imenso. Beleza, a gente já entendeu o quê. Agora a pergunta é, quem? Para quem essa lei vale de verdade? Será que é só para aquelas gigantes da tecnologia, as Big Techs? A resposta é um gigantesco não. Pode tirar da cabeça essa ideia de que a LGPD é uma lei da internet. Ela vale tanto para o online quanto para o offline. Aquele formulário de papel que se preenche na loja, tá valendo. O cadastro numa recepção do médico, também. A lei não faz essa distinção. E não é só para a empresa grande, não. A padaria da esquina que tem um programa de fidelidade, a escola do bairro, a clínica, a igreja. E sim, até os órgãos do governo. Todo mundo que lida com dados pessoais de alguma forma precisa seguir as regras da LGPD. E o alcance dela é bem amplo. Basicamente, se o tratamento dos dados acontece aqui no Brasil, a lei se aplica. E mais, se uma empresa, mesmo lá de fora, coleta dados de gente que está aqui no Brasil, ela também tem que dançar conforme a música da LGPD. E com isso, a gente chega ao coração da LGPD, a sua grande missão, o seu propósito fundamental: devolver o poder para quem é, de fato, o dono dos dados. É sobre colocar o cidadão no centro de tudo. A gente pode resumir os objetivos da lei em 4 pilares. Primeiro, segurança, para proteger os dados contra vazamentos e mau uso. Segundo,
privacidade, que vem com transparência. Terceiro, uso adequado, ou seja, os dados só podem ser usados para aquilo que foi combinado. E por último, o mais importante, controle. O controle é na mão do titular dos dados. É isso. No fim do dia, a LGPD existe para colocar o cidadão como protagonista na conversa sobre seus próprios dados, para dar o poder de decidir, de perguntar, de entender como as suas informações estão sendo usadas. A grande questão que fica é: o que a gente vai fazer com todo esse poder? Porque a proteção dos nossos dados, de verdade, começa com cada um de nós.